finanças e tecnologia. Saiba mais sobre as contas digitais. 20 de setembro de 2022. Adicionar aos favoritos. Compartilhe. Imagine a seguinte situação. Você precisa abrir uma conta num banco e, para isso, deve ir até uma agência bancária para fazer o cadastro. Se essa for uma lembrança distante ou mesmo parecer impensável para você hoje, saiba que as contas digitais são as grandes responsáveis por essa mudança. Porém, apesar de essas contas terem transformado os serviços bancários, elas ainda são alvos de mitos e crenças. Por isso, vale a pena entender o que realmente está por trás da relação entre finanças e tecnologia, não é mesmo? Neste artigo, você vai aprender mais sobre as contas digitais e entender as vantagens que elas podem oferecer para o seu cotidiano. Confira. O que são contas digitais? A conta digital é oferecida por um banco, instituição financeira, ou uma instituição de pagamento e pode ser aberta ou operada pela internet. Ou seja, em vez de ter que ir até uma agência para fazer um cadastro e abrir a sua conta, você pode realizar o processo por meio de um aplicativo no celular, por exemplo. Importante diferenciar um banco de uma instituição de pagamento. Um banco, de acordo com o Banco Central, é a instituição financeira especializada em intermediar o dinheiro entre poupadores e aqueles que precisam de empréstimos, além de custodiar, guardar, esse dinheiro. Ele providencia serviços financeiros para os clientes, saques, empréstimos, investimentos, entre outros. Já uma instituição de pagamento é a pessoa jurídica que viabiliza serviços de compra e venda e de movimentação de recursos, no âmbito de um arranjo de pagamento, sem a possibilidade de conceder empréstimos e financiamentos a seus clientes. Após criar a sua conta digital, você pode realizar todas ou algumas dessas diversas operações, como saques no caixa eletrônico da rede credenciada ou na rede 24 horas. Transferência, TED, DOC ou Pix para a mesma instituição ou para instituições diferentes. Empréstimos, investimentos e mais. Percebeu como os serviços podem ser bastante completos, de acordo com cada instituição? Quais são as vantagens das contas digitais? Além de entender o que é uma conta digital, vale a pena compreender o que torna essa alternativa tão popular entre as pessoas. Nesse caso, vale a pena conhecer quais são os benefícios que elas podem oferecer para os clientes. Vamos lá! Praticidade. Não tem como falar das vantagens das contas digitais sem demonstrar que elas trazem muito mais conveniência e praticidade para as pessoas. Por meio do computador ou do aplicativo de celular, você pode abrir sua conta e realizar uma série de tipos de movimentações. Logo, ir pessoalmente ao banco virou uma prática cada vez menos necessária. Além disso, você consegue se livrar da burocracia que era comum nos serviços bancários e conta com mais agilidade para realizar tarefas com seu dinheiro. Incrível, não é? Rendimento da conta corrente. Muitas contas digitais também permitem que seu dinheiro fique rendendo enquanto estiver depositado. Em muitos casos, o rendimento é atrelado ao Certificado de Depósito Interbancário, CDI, um índice que fica pouco abaixo da Selic, a taxa básica de juros da economia do Brasil. Como a poupança tem um baixo rendimento, de 0,5% ao mês, mais a taxa referencial, TR, ou de 70% da Selic somado a TR, dependendo das condições da meta da Selic, as contas digitais que possuem rendimento permitem que seu dinheiro possa render mais que a caderneta. E o melhor, sem que você tenha que fazer nada a mais por isso. Cashback, parcerias e descontos. Outro aspecto para considerar é que muitas contas desse tipo oferecem serviços diferenciados que podem ajudar você a economizar. Quer ver? As instituições que têm parcerias com lojas, por exemplo, podem oferecer descontos ou cashback nas compras. Ou seja, você pode pagar menos ou receber de volta uma parte do valor da sua compra ao usar uma conta desse tipo, otimizando o seu orçamento. Serviços customizados. No geral, as contas digitais foram criadas com a proposta de trazer mais personalização, menos burocracia e um atendimento melhor que aquele oferecido pelos bancos tradicionais. Por isso, um dos diferenciais dessas contas é oferecer serviços customizados e atendimento exclusivo para os clientes.
Assim, você pode usar as funcionalidades mais alinhadas com aquilo que você precisa no dia a dia. Taxas reduzidas quando o assunto envolve os custos. As contas digitais também se destacam por oferecerem condições melhores. Afinal, a maioria delas é isenta de taxas, fazendo com que o serviço seja bastante acessível. Como essas contas funcionam de maneira totalmente digital, os custos de manutenção das instituições são menores, e isso traz vantagens para o cliente. Assim, você pode aproveitar diversas funcionalidades sem ter que pagar caro. Quais são as desvantagens das contas digitais? Como tudo na vida, as contas digitais não têm apenas pontos positivos, elas também apresentam algumas desvantagens. Entre os pontos negativos, está a inexistência de agências físicas. Em geral, essas instituições oferecem apenas o atendimento à distância. Isso significa que, se você precisar de ajuda ou tiver um problema, não será possível procurar o seu gerente na agência. Em vez disso, você deverá entrar em contato pelos canais digitais ou pelo telefone, sendo atendido pelos profissionais que estiverem disponíveis no momento. Além disso, as contas digitais de instituições de pagamento não possuem a garantia do Fundo Garantidor de Crédito, FGC, então verifique se a conta digital que pretende abrir é oferecida por um banco ou instituição de pagamento para saber se possui essa garantia ou não. Por fim, existem questões operacionais. Se o sistema do banco cair, apresentar instabilidade ou outro problema, você pode ficar sem acesso ao dinheiro ou crédito até que tudo seja resolvido. Quais são os principais mitos sobre esse tema? Você já sabe quais são os pontos positivos e os pontos negativos das contas digitais. Então, que tal descobrir quais são os principais mitos sobre elas? Essas crenças surgem com o senso comum e, por isso, é importante entender o que é verdade para não deixar de aproveitar boas oportunidades. Por exemplo, muitas pessoas acreditam que as contas digitais são golpes. Mas a verdade é bem diferente, já que as instituições financeiras ou de pagamento são reguladas e fiscalizadas pelo Banco Central. Além disso, diversos bancos tradicionais têm a própria versão digital dos serviços para acompanhar essa tendência. Então saiba que essas instituições são legítimas e as contas digitais são seguras, ao contrário do que muitos acreditam. Não é porque você a utiliza pelo celular ou computador que ela deixa de ser protegida. Na verdade, cada vez mais essas instituições desenvolvem mecanismos e camadas de proteção para garantir uma experiência mais segura para todos os clientes. Outro mito comum é a ideia de que as contas digitais realizam apenas uma parte das operações que uma conta comum executa. Embora a oferta varie conforme cada instituição, várias contas digitais permitem que os clientes realizem muitos tipos de operações. Neste artigo, você aprendeu o que são as contas digitais e como elas funcionam. Além disso, foi possível desconstruir mitos sobre o tema. Assim, é fácil perceber como é possível utilizar a tecnologia financeira a seu favor, com mais segurança, conforto e conveniência. Você já tem uma conta digital? O que você pensa sobre esse assunto? Deixe um comentário. Este conteúdo ajudou você? Deixe sua opinião, seja o primeiro a comentar. Os comentários aqui publicados são de responsabilidade dos usuários, não expressando, assim, a opinião do Como Investir. Para mais informações, consulte os termos e condições de uso. Para comentar copyright Como Investir. O conteúdo do site Como Investir está protegido pela licença Creative Commons Atribuição Não Comercial sem derivados 3.0 não adaptada. Você está autorizado a reproduzir o conteúdo, desde que cite a fonte original, não edite ou altere as informações e não faça uso comercial delas. Por favor, consulte o site da Creative Commons para verificar as condições legais para a utilização do conteúdo. Termos de uso ou regras de privacidade.